Muito bem. Dito isso, ó, a seleção brasileira vence por uma goleada no Mané Garrincha. Bigode, há tempos que a gente não viu uma atuação que deixasse a gente, como estava aqui no nosso textinho, que faz a gente dormir feliz, né? Ah, sem dúvida. Todo jogo era chateado, aí ganhamos no apagar das luzes daquele time mequetrefe do Chile, graças a Celefogo. Ontem não, ontem foi legal. Especialmente no segundo tempo, né? Acho que o primeiro tempo foi bem difícil. O Brasil teve ali alguns momentos, talvez dois lances perigosos, 2, 3 lances, mas não era aquele futebol envolvente que foi no segundo tempo. No segundo tempo a gente viu uma seleção muito mais ativa. Aquilo que a gente falava aqui quando a gente escalou a seleção ideal sobre o Wanderson, a ultrapassagem dele pelo lado direito, isso no primeiro tempo quase não aconteceu. Muitas vezes, inclusive, ele fazia a saída como se fosse o terceiro zagueiro pelo lado direito, o que me surpreendeu. Eu achei que o Dorival fosse soltar ali um pouco mais desde o início do jogo, mas no segundo tempo não. No segundo tempo começaram a sair algumas jogadas interessantes, triangulações, jogadores mais próximos. Eu acho que isso fez com que o Brasil tivesse as melhores oportunidades e conseguisse construir esse belo placar que construiu. Eu acho que, mais uma vez, o Rodrigo foi muito abaixo, muito abaixo. E eu falo dele porque eu não vejo muitas pessoas falarem dele quando ele não vai bem. E esse período de data FIFA, esses 2 jogos, ele não foi nada bem em nenhum dos 2 jogos. Vamos ver se, com a volta do Vinícius, se ele vai ser sacado do time. E eu não estou aqui dizendo que ele é mau jogador não, pelo amor de Deus. A gente sabe da capacidade que ele tem, mas ele não está tão bem assim na seleção brasileira. O Rafinha, achei que desenvolveu um pouco melhor. Do lado direito, o Savinho também, acho que ele não conseguiu demonstrar aquilo que ele vinha demonstrando no City. E aí eu preciso aqui concordar com o Fernandão, porque ele colocou no time ideal dele o Luiz Henrique. E hoje, eu acho que se a gente parar para observar esses 2 últimos jogos, a grande notícia da seleção brasileira é o Luiz Henrique. Demais. E ele que não foi titular em nenhum dos 2 jogos. Ele teve uma minutagem até que baixa. Essa jogada aí me iludiu, essa que acabou de passar. Foi uma toqueira danada. Aqui, então, o tempo todo os jogadores aproximando. O Andrés Pereira também joga entrou bola muito demais, bem. né? Mas tem um motivo para isso acontecer. Entrou muito bem. E eu acho que, no contexto geral, o primeiro tempo não foi tão bom, mas no segundo tempo a seleção conseguiu controlar o jogo, conseguiu ter intensidade, conseguiu criar as oportunidades, achar os espaços. E foi uma boa vitória. Agora, pezinho no chão, porque a gente sabe que a seleção peruana dificilmente vai se classificar para a Copa do Mundo. É uma seleção abaixo, mas o Brasil fez o que a gente esperava. Foi para dentro, criou oportunidades, as alterações foram importantes e também uma menção honrosa ao Gerson, que confirma na seleção que vem jogando no Flamengo. É um dos principais nomes da temporada de 2024 no Brasil. Ó, na minutagem, o Luiz jogou 22 minutos contra o Chile. Deixa eu lembrar aqui. 21 contra o Peru. Então, assim, em 43 minutos, ele fez 2 gols e deu um super passe para um golaço do Andrés Pereira. Cara, como é subestimado o André, desde aquele lance pro Devinho, que postou, inclusive. O Devinho é maravilhoso, né? Postou o Andrés Pereira. Perde uma também. Ele é Ele é inteligentíssimo. Fernandão, o Andrés Pereira joga muito. Já vê, a seleção ontem... Uma parada legal pra galera de casa entender, quando o Flavinho falou da linha de 3, é importante, né, dar boa tarde pra galera de casa. Boa tarde, EV. Boa tarde, Flavinho. Tudo bem? Pô, porque normalmente as equipes fazem essa linha de 3, essa saída de 3 com um volante. Na seleção, o Brasil tem feito um pouco diferente. Ele usa o lateral direito para fazer essa saída de 3, usando muito o ponta direita, seja o Savinho, seja o Rodrigo quando joga, o Rafinha quando vai por ali, para fazer essa amplitude e dessa profundidade pelo lado. Só que quando você faz isso com o lateral, você perde essa chegada do lateral para fazer esse 2 contra 1 do lado do campo. O que do lado esquerdo acontece, porque o Abner é o cara que sai mais e o ponto esquerda, que no jogo de ontem foi o Rodrigo que vem para dentro, deixa o espaço para o Abner fazer essa amplitude e a profundidade pelo lado. Só que quando você usa o volante, você tem uma equipe mais em cima do adversário. E aí tem essa diferença dos 2 laterais. Por isso que no primeiro tempo, quando o Wanderson tinha que fazer a saída de 3, ele ficava um pouco preso, coisa que o Danilo tinha que fazer. Às vezes a gente pega no pé do Danilo por um certo posicionamento, mas às vezes isso é determinado pelo treinador. E aí o cara fica um pouco marcado por uma determinação específica da ordem tática. Mas
o Brasil remodelou isso no segundo tempo, o Wanderson ficou um pouco mais liberado, o Peru tirou um centroavante, colocou mais um cara no meio do campo, o que facilitou para a seleção brasileira amassar um pouco mais, e aí quando saiu o segundo gol, ficou muito mais tranquilo para o Brasil. Tem uma coisa que a gente falou aqui ontem, sobre aproximação dos caras de fora com os jogadores de dentro, né, dos meias, dos atacantes, para ter essas relações técnicas, né, esses passos próximos, para depois ter as ultrapassagens pelo lado. Foi o que houve com o Luiz Henrique. Quando você pega um cara como o Luiz Henrique e deixa para ele, sei lá, 30, 40 metros para trás, no mano a mano, aí é muito difícil. Porque, na minha opinião, a grande diferença do Savinho pro Luiz Henrique é que o Luiz Henrique, além de ser um pouco mais forte fisicamente, ele usa muito mais o fundo do campo. E você, quando usa o fundo do campo e usa a parte de dentro, você consegue deixar o seu adversário com mais dificuldade. Eu falei isso aqui várias vezes. Para o atacante, a imprevisibilidade é a melhor arma. Porque se você não sabe para onde o cara vai, você não tem como direcionar a marcação. O Luiz Henrique vai para o fundo e dá uma assistência e vai para dentro e faz um gol. Chapadinha. E faz um gol. E essa passagem do Luiz Henrique é interessante também, esse gol, porque pouco ouvi falar do Gerson. Porque quem faz a ultrapassagem para chamar a atenção do marcador é o Gerson. Coisa que ele não vinha fazendo no primeiro tempo e nem no jogo anterior quando entrou. É usar essa saída de trás para poder chegar na frente e ser mais um homem, se você for fazer uma análise fria do ponto de vista de avaliação mesmo, a gente falava assim, o Gerson na função dele, para mim hoje, é o melhor no Campeonato Brasileiro. O Luiz na função dele, para mim hoje, é o melhor do Campeonato Brasileiro. O Igor Jesus na função dele é o melhor nesse momento. Falando nos recortes de 2 meses. Então assim, quem diria... E eu lembro que o Rubinho, o Dr. Rubens Lopes, esteve no Mundo GV, falou sobre isso, sobre essa falta de identidade, só presta quem está lá fora. Ele até fala, jogadores de times sem expressão, e aqui a gente tem times grandes com jogadores. A hora que o Dorival resolveu fazer isso, vamos fazer o seguinte, vamos trazer os caras que estão bem aqui no Brasil, a seleção começou a render muito mais. Ah, coincidência? Não sei, mas é um fato.